Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo número 70, né? E também vamos partir para a questão, né, de número 508. Então, olha só para você ver. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, né? Eu vou ler novamente a pergunta. Eu já entendi ela, mas eu gosto de ler 2 vezes pelo menos. Os espíritos que se achavam em boas condições, né? Então, os espíritos que se achavam em boas condições na Terra, né? Assim, seres trabalhadores, honestos, dignos. Aqueles seres assim que eu costumo dizer que não pisaram na casca da banana. Procuraram assim com dignidade, com muita honradez, né? Ao deixarem a terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem. Olha só a resposta dos bons espíritos. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. Mais ou menos o poder. Entendeu? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permitem inteira liberdade de ação. Nem sempre lhes permite inteirar. Meu Jesus, amado. Ai, vai ser burro, Papai Noel. Nem sempre lhes permite inteirar liberdade de ação. Inteira, Luiz. Pelo amor de Deus, não é inteirar, não. Inteira. Inteira liberdade de ação. Então, se eles podem até encontrar-se num grau mais evoluído que nós. Mas se eles não possuem, né, inteira liberdade de ação, é óbvio que o processo se torna restrito. E por se tornar restrito, entra no caso da complexidade, quando cada caso é um caso. Por que entra no processo da complexidade? Porque o único ser que tem condições de avaliar o nível evolutivo qual todos nós nos encontramos é Deus. E por que também não nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se nós não temos
condições de nos inteirar, né, da liberdade de ação, o processo ele se torna mais ou menos restrito, né? Onde o ser não consegue desfrutar. Então é natural que nem sempre, por isso que entra no processo da relatividade, do relativo, por isso que entra no processo do complexo, né? Do cada caso é um caso. Nós não podemos julgar ninguém, nenhum e nem outro. Que a vontade do indivíduo em querer ajudar é grande. Mas não basta você querer ajudar. Você tem que conhecer. Você tem que ter conhecimento de causa. Você tem que ter conhecimento de efeito. E conhecimento de causa, se tratando de princípio inteligente, isso não é para qualquer um não, gente. Não é para qualquer um não. Olha, pode-se contar nos dedos das mãos, porque não é para qualquer um. Se tratando de princípio inteligente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou de boa vontade, olha, meu coração até transborda bondade. Eu sou pau para toda obra. O que me pedem para fazer, eu faço. Você faz? Faço. Sou uma pessoa de coração puro. Mas puro o quê? Pura ignorância. E aí vai enumerando nomes aí. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou uma pessoa de bom coração. Não adianta você ser de bom coração. Você tem que atrelar o coração à razão, mais à prudência, ao bom senso. Caso contrário, você, em vez de ajudar, você está atrapalhando a evolução do indivíduo. Sabe? Então é por aí, né? Agora nós vamos passar para a questão 509. Pergunta: quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? Ei, Kardec, hein? Esse danado ele era terrível mesmo. Quando em relação de selvageria ou inferioridade moral, né? O que está querendo dizer aqui? Um espírito primitivo aqui na Terra, vamos dizer assim com todo o respeito que ele mereça. Hitler, por exemplo, ele tinha lá seu guia espiritual, seu espírito protetor, ele tinha. Por exemplo, outra condição que está escrita aqui, quando em estado de selvageria, né? Vamos pensar assim, esses seres que, esses cleptomaníacos, né? Esses traficantes, esses que são executadores de outras pessoas,
né? São matadores de aluguel. O feminicídio, esses caras que matam as mulheres, esses estupradores de crianças ou de mulheres, de moças, esses serial killer, esses que matam várias pessoas, esses que entram em shopping e metralha todo mundo que está ali, morre 10, 15, 20. Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden, aquele que ficou responsável, né, pelo o choque dos aviões, né, nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no World Trade Center. Então, eles estão também vinculados aqui a esses selvagens. Agora vamos um pouquinho mais para trás. Os índios, aqueles índios bem primitivos, aqueles que ainda não viram a civilização, né? Não viram a civilização humana, né? Eles ainda desconhecem o ser humano aqui, né? Quando em estado selvagem ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? Esses seres que eu acabei de dizer, todos, eles têm lá os seus protetores espirituais? Dando sequência. E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Então, o que eu estou querendo saber? Se todos esses que eu disse, em 6.000 anos já, se todos esses que eu acabei de dizer, se eles têm protetores, entendeu? Se eles têm espíritos que os protegem. E se esses espíritos que os protegem, se são, entendeu? Assim, elevados quanto os protetores que protegem os seres mais elevados. Acho que ficou melhor se você conseguiu compreender. Então, Allan Kardec fez essa pergunta aos bons espíritos. Agora vamos ver o que os bons espíritos vão responder. Agora que vai vir o chicotada. Prepara as costas porque o chicote vai comer agora. Todo homem... Gente, é engraçado, né? Como essa doutrina é perfeita demais. Por isso que ela remonta às causas. Não tem uma pergunta que não tem resposta. E todas as perguntas, elas têm sentido. Olha só. Todo homem tem um espírito que por ele vela. Todo homem tem um espírito que por ele vela. Gente, Deus é Pai. Deus não desampara ninguém. Deus não desampara. Você entendeu? Olha, eu não terminei a resposta, não. Quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, nós morávamos na roça e muito distante, assim, sabe? A família mais perto que morava próxima à nossa casa, na roça. Hoje eu entendo, assim, por quilômetro, a família mais próxima vivia, assim, a distância de 10 quilômetros da nossa. Mas todo dia aparecia lá um molequinho, um catatauzinho, assim, você entendeu? Um molequinho, assim, de uns 9, 10 anos, para brincar comigo. Só que ele brincava comigo no terreiro de casa, ele me chamava, Luiz, ô Luiz. Eu saía lá, eu gritava, quê? A minha mãe pegava pra mim assim, você tá falando quê pra quem, senhor?
não dava bola pra minha mãe e ia brincar. Aí ele tá, vamos brincar? Eu falei, vamos brincar. E ficávamos ali brincando, sabe, aqueles brinquedinhos, chuchuzinho. Hoje em dia, esse celular acabou com as criançadas. Porque as crianças hoje em dia não respeitam mais pai não respeita mais filho. Né? Os filhos não respeitam o pai, porque hoje em dia você quer conversar com o filho está agarrado no celular jogando. Se desgraçou com a vida da humanidade. E olha, se as pessoas não tomar cuidado, os hospitais psiquiátricos, isso é um alerta, hein? Se a humanidade não tomar cuidado, os hospitais psiquiátricos vão triplicar na Terra, as penitenciárias vão se multiplicar de uma forma tão grande, justamente porque a humanidade anda na contramão dos desígnios de Deus. Esse é um alerta, o que devia ser o contrário. Os governos, a humanidade, principalmente os governantes, deveriam investir na educação. Porque quanto mais investe em educação, menos penitenciária se constrói. Porque evangeliza, educa as pessoas. A programação do plano espiritual é para que, até o ano de 2022, entendeu? O índice de pessoa com transtorno psiquiátrico, loucos, pessoas com depressão, ansiedade, angústia, melancolia, vai lá no topo. Nunca se viu tanto louco na Terra, tanto quanto até o ano de 2022. E o índice vai lá no topo em matéria de suicídio. Agora, nós sabemos que existe o suicídio lícito e o ilícito, que eu já expliquei em outros vídeos. Então, gente, por que isso tudo está acontecendo? Porque as pessoas perderam o endereço de Deus. As pessoas que perdem o endereço de Deus, ela perde o endereço do próximo. E a pessoa que perde o endereço do próximo, ela perde o endereço de si mesma. Você entendeu? E por ela não amar a si própria, ela não tem amor ao próximo. E vocês vão ver, quem viver verá. Quantos mil hospital psiquiátrico será construído até o ano de 2025? O índice será elevadíssimo de hospital psiquiátrico para comportar tantas pessoas transtornadas. Mas isso são pessoas doentes da alma, pessoas que precisam-se de evangelização, precisam-se de escola, precisam-se de educação, que infelizmente o celular tem acabado. Não o celular, mas veja bem, gente, nunca que se coloque na mão de um louco um revólver. Nunca que se coloca na mão de um louco um revólver. Porque o louco, ele desconhece o perigo que ele tem em mãos. Por isso, ele acha bonito apertar o gatilho e tchac, tchac. Quanto mais ele aperta, mais vai matando gente à sua volta e ele nem percebe.
E às vezes eles até matam o outro para ver o tombo. E quando a pessoa cai, ele começa a rir. Pá! A pessoa acha bonito o tombo da outra pessoa. Isso é psicologia, tá? Se servir a carapuça à vista. Então, nunca que se coloque um revólver na mão de um louco ou de uma louca, porque tudo pode acontecer. Porque a pessoa não sabe manusear aquele revólver. Agora, você já observou o revólver na mão de uma pessoa treinada, como os policiais? Olha só para você ver os policiais, quantos policiais são dignos, pessoas honestas, né? A vida toda trabalhando na profissão, nunca abusaram daquela ferramenta de trabalho. Nunca brincaram com aquilo, nunca fizeram roleta russa e colocar na cabeça. E são pessoas centradas. Tem uns meio desgovernadinhos, mas a maioria é centrada. Então a mesma coisa é o celular. O problema não está no celular. O problema está em você. É. Porque você abre o aplicativo e ó. Entendeu? Então, pelo celular você pode traficar, você pode trair, você pode matar, você pode fazer de tudo. Como você pode estudar. Acessa no celular para você ver. Livros espírita no PDF. Ou, melhor, livros espírita em PDF. Vai aparecer os livros aí todos, você vai clicar, vai abrir o livro, você vai ler o livro inteirinho ali na tela do celular. Agora, clica no celular. Como fabricar uma arma de fogo. Você vai aprender também no celular. Então o problema não é o celular. O problema é a pessoa que quer dizer, ó. Você entendeu? É a pessoa. Uma faca. A faca é perigosa tanto quanto o celular. Ou melhor, é perigosa tanto quanto o revólver. E não é tanto perigosa. Se você usa a faca para cortar o tomate, a cebola, a batatinha, já estou dando até vontade. Para cortar a carne. Ela é um excelente instrumento na cozinha. Mas pega a faca com uma intenção, você vê e ó, tchum, no sangrador das pessoas, como eles dizem, sangrador. Você mata a pessoa. Então, gente, a pobreza está aqui, ó, na cabeça. Mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. Então, o eu nosso é que é enfermo. Nós é que somos pobres de espírito. Nós precisamos nos evangelizar. Nós precisamos nos educar. Educar os nossos instintos primitivos. Enquanto não, vamos sofrendo. Nós vamos dar sequência nessa pergunta, essa resposta no próximo vídeo, né? Porque eu começo a esmiuçar demais e olha que eu não falo nada ainda, tantas coisas que tem para falar. Mas tudo que você acabou de falar está dentro dessa resposta. Eu não falo nada por conta própria, tem tudo baseado na pergunta e na resposta. Vamos à próxima.